Que a paz e a graça de Cristo Jesus, nosso Senhor, encontre guarida no seu coração. Meu amigo, minha amiga, Deus tem uma palavra maravilhosa e poderosa para você. Convido a você, se você tiver acesso a uma Bíblia, a certificar a orientação de Deus, nosso Senhor, nosso Pai, para você no livro de Salmos, capítulo 37, versículo 3, que diz: Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Veja que palavra fantástica e veja a revelação grandiosa, espiritual, que Deus transmite nesse exato momento para mim e para você, neste momento de turbulência, neste momento de preocupação, neste momento de pandemia a qual nós estamos vivendo aqui no Brasil, bem como diversos outros cristãos, servos de Deus, estão vivendo pelo mundo afora. Nós estamos vivendo uma peste tenebrosa chamada coronavírus, onde diversas pessoas estão com medo de morrer por conta do Covid-19. As informações transmitidas pela mídia, principalmente pela rede de TV, de televisão, especificamente a Rede Globo, faz questão em todos os dias bater na tecla do número de mortos que tem aumentado grandemente a cada dia pelo mundo afora. E não é diferente em relação ao Brasil, apresentando dados estatísticos por meio de especialistas, falando de um número onde a estatística apresenta ser inevitável. Embora a mídia tenha a função de trazer a informação no tempo real, mais breve possível, ela busca dizer: não entre em pânico, causando pânico. O pânico já chegou até você. Você realmente acredita que todas as informações que a mídia tem transmitido são verdadeiras? Que todas as informações e os estudos, os dados estatísticos que os cientistas têm apresentado por meio da rede e televisão são verdadeiros? Você pode perceber a intenção da mídia. Diz: não entre em pânico, causando pânico. Parece que as pessoas no Brasil e no mundo afora não morrem mais de outras doenças, como infarto fulminante, infarto cardíaco, derrame cerebral, como acidentes que ocorrem, acidentes domésticos ou acidente na rua, apendicite, outras doenças que muitas das vezes, por meio de uma cirurgia ou até mesmo uma simples cirurgia, ocorrem complicações que levam a pessoa a óbito. Todos os casos que ocorrem de morte é como fosse concentrado em uma única palavra: Covid-19. E isso tem causado um terror. Diante da circunstância também, não deixa por menos, pois solicitado para que ocorra o isolamento social. Mas eu quero dizer que as informações que são transmitidas poderiam também passar informações que poderiam ajudar ao cidadão brasileiro, como informações educativas a respeito de alongamentos, exercícios, atividades físicas para a pessoa desenvolver em casa, com a família, com os idosos. Você já viu em algum momento a Globo, ela consultar, fazer uma entrevista com um nutricionista ou com um fisioterapeuta ou com um educador físico, especificamente com a finalidade única de confortar, de tranquilizar, de fortalecer o sistema imunológico do cidadão brasileiro? Eu não tenho observado particularmente. O que eu tenho observado é morte, morte, morte. Como você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer. Então, para você não morrer, fique em casa. Você vai morrer. Se sair de casa, você vai morrer. Você vai morrer. Fique em casa, fique em casa, fique em casa.
É verdade que nós temos que seguir as orientações de ficar em casa, na medida do possível, porque cada um tem uma verdade diferente. Se você pode ficar em casa, você deve ficar em casa. Mas se a circunstância que você vive é uma circunstância que lhe obriga a ir para o trabalho, conseguir o pão de cada dia, então você não deve ser criticado, nem julgado, nem condenado por isso. Nós devemos compreender também e orarmos constantemente a Deus para que a sua família seja protegida, você seja protegido. Ao ir trabalhar, devemos ter todo o cuidado também, usando todas as medidas de higiene. Só seguir as orientações. Mas que você vai morrer? O que a mídia tem causado em muitas mentes brasileiras é um terror tão tamanho que muitas pessoas estão desenvolvendo doenças patológicas psicologicamente, doenças psicossomáticas. Gente que não estava com depressão está começando a entrar em depressão. Pessoas que não tinham síndrome do pânico agora estão começando, adquirindo o síndrome do pânico. Estão começando a ter tais patologias, sem contar de tantas outras patologias psicossomáticas que existem. E o que falar das pessoas que já tomavam ou já tomam medicações controladas por conta de já ter um diagnóstico de síndrome do pânico ou de depressão, bem como outras patologias? O que falar dessas pessoas? De que maneira? De que maneira a mídia tem contribuído, de fato, de verdade? Quais são as verdades tão contraditórias muitas das vezes? Será que tudo que a mídia fala é verdade? Eu não acredito que tudo seja verdade. Na faculdade, quando nós estávamos estudando em todas as universidades, hoje em dia, é sempre falado, defendido, que não existe verdade absoluta. O que existe é verdade relativa. Pois cada pessoa pode ter sua verdade que deve ser respeitada. Com isso, a palavra de Deus não é a verdade absoluta para este pensamento, para estes que defendem esta ideia. Para este, Deus não é uma verdade absoluta, Jesus não é uma verdade absoluta. Mas aqui nós estamos num versículo bíblico que é uma revelação de Deus, que diz: confia no Senhor e faze o bem e habita na terra e alimenta-te da verdade. Se a palavra diz que nós devemos nos alimentarmos da verdade, percebemos que é a vontade de Deus que não sejamos enganados, que não nos sejamos bombardeados pela mentira, pois um é o pai da mentira, e este é Satanás. Então, pastor, que verdade é esta que a palavra diz? Veja, se nós formos para as Sagradas Escrituras, em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4, convido a você a certificar esse versículo bíblico, essas passagens bíblicas que irei te apresentar. Se você não tiver de posse de uma Bíblia agora, anote que isso vai servir muito para fortalecer o seu coração e fortalecer a sua alma diante dessa tempestade. Quando a palavra de Deus diz, confia no Senhor, é para confiar nele em meio à dor ou alegria, em tristeza ou em felicidade ou em choro, em fome ou fartura, ou em pandemia, ou em uma tempestade que parece que não tem solução. A palavra de Deus diz para você que é servo dele, você que é serva dele, você que foi lavado e redimido pelo sangue do Senhor Jesus, e você que foi e agora está por algum motivo afastado, ele tem essa mensagem para você que você deve se alimentar da verdade. Você deve voltar para os braços do Senhor. Você que ainda não selou sua vida com Cristo Jesus publicamente por meio de um batismo, você deve tomar sua decisão, porque um dia é certo que todos morreremos. Mas será de Covid-19 ou não? O que mais importa é estar ligado na videira verdadeira que é o Senhor Jesus.
Está fundamentado na verdade, alimentando-se da verdade, aonde a palavra de Deus testifica, dá testemunho do que é a verdade. No livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4, diz: Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, e todos os seus caminhos são justiça. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Ele é justo e reto. Observe como a palavra de Deus é fabulosa. Dá testemunho que Deus é a verdade. Se nós abrirmos a nossa Bíblia no livro de João, capítulo 14 e versículo 6, sabe o que é que você vai encontrar lá? Veja bem, a palavra de Deus diz, o próprio Jesus, estas seguintes palavras: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E outras versões diz, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Observe que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. Se o livro de Salmos diz que nós devemos nos alimentarmos da verdade, ao dizer ela, alimenta-te da verdade, a palavra está dizendo que nós devemos nos alimentarmos de Deus, que é a verdade. Se Deus é a verdade, devemos nos alimentarmos de Deus. A palavra diz que Jesus é a verdade. Logo, nós devemos nos alimentarmos de Jesus. E como é que nós nos alimentarmos de Deus e nos alimentamos de Jesus? Como é que a gente pode se alimentar deles? Por meio dos seus ensinos, por meio dos seus mandamentos, por meio da sua palavra. E há fundamento para isso? É evidente que há fundamento. Se nós abrirmos a nossa Bíblia no livro de Salmos 119 e versículo 142. Veja como é fabulosa a palavra de Deus. A tua retidão é eterna e a tua lei é a verdade. A lei de Deus é a verdade. No versículo 152, no versículo 142 do livro de Salmos, capítulo 119, diz, a tua retidão é eterna e a tua lei é a verdade. No versículo 151 diz, tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são a verdade. Está aqui escrito. A lei de Deus é a verdade. Os mandamentos de Deus é a verdade. Deus quer que a gente se alimente da sua lei, da sua palavra, dos seus ensinos. No livro de João, capítulo 17, versículo 17, olha o que Jesus disse ao Pai. Santifica-os, ó Pai, santifica os meus discípulos, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus chama a palavra de Deus de verdade, porque de fato é a verdade. E é a verdade absoluta. E quem determina que é ou não a verdade absoluta, não é o homem, é o próprio Deus. É o Senhor Jesus. É as Sagradas Escrituras que testificam de si. Ainda, a palavra de Deus na primeira epístola de João, veja como é fabuloso. Deus é tremendo e não deixa os seus filhos na escuridão. Antes, ele revela, traz revelação. Em 1 João capítulo 5, versículo 6 diz, este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Ele não veio só pela água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Aleluia! Louvado seja Deus. É para você esta verdade. Deus quer, por meio da sua palavra, Salmos 37, versículo 3, que você confie nele. Você está com medo? Confie nele. Você está ansioso? Confie nele. Você já foi diagnosticado com depressão? Confie em Deus. Independente da sua patologia, independente da sua doença, você deve confiar em Deus. E quando é que nós confiamos em Deus? Quando nós confiamos na sua palavra. A palavra diz, confie no Senhor. Fazei o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Não enche os seus ouvidos de mentiras, mas da verdade, de Deus
de Jesus, da sua lei, dos seus mandamentos, da sua palavra e seja feliz. Oro para que você tenha paz, não a paz que o mundo dá, mas a paz que o Senhor pode dar. Seja santificado pela verdade, que é a palavra de Deus. A minha oração para você é que você permaneça firme, seguindo a verdade que ilumina a nossa alma. A verdade que cura, a verdade que sara, a verdade de Deus. Que você não dê ouvido ao terrorismo que a rede de televisão tem causado. Não dê ouvido a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e que Deus cuide de você e de sua família, em nome do Senhor Jesus.